que é pesquisa e desenvolvimento do squad de background check. Tá. Bom, então vamos começar aqui. Meninas, então vamos começar pela pergunta mais básica, né? Que é o que é, então, esse novo serviço estagiário de mídias negativas? Tá. Bom, esse novo serviço, ele faz com que você consiga acompanhar tudo que foi mencionado em relação ao teu cliente, que pode ser empresa ou uma pessoa física, nas principais mídias do país, né? Então, uma vez que você consegue acompanhar tudo o que foi mencionado, você consegue trazer um sentimento para essa matéria. E isso pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser neutro. Então, tudo isso faz com que seja automatizado esse processo de conhecer o teu cliente. E aí, acho que a Renata pode até comentar um pouquinho como é que a gente traz esse sentimento para essa matéria, né? Uma vez que isso é automatizado. Isso é bem como a André falou, a gente faz uma busca por notícias, mas a gente atrela a esse resultado uma inteligência a mais. Então, além do link da notícia em si, a gente traz o sentimento em relação a essa notícia, as pessoas que são mencionadas ali, enfim. E esse sentimento é feito através de modelos de inteligência artificial, mais especificamente modelos de NLP, que é processamento de linguagem natural, NLP, Natural Language Processing. Então, ele vai analisar esse texto, esse modelo, e dali vai extrair o sentimento relacionado à notícia. Legal. Legal você citou nesse ponto sobre inteligência artificial. Não sei se todo mundo que está vendo a gente também é super entendente do assunto, né? Podia trazer para a gente mais uma explicação melhor do que é inteligência artificial, machine learning, o natural language process, e como que isso se aplica dentro do serviço? Tá. Primeiro, o que é inteligência artificial, né? É uma área dentro da ciência da computação que vai estudar e vai também desenvolver modelos que tentam simular o comportamento humano na realização de algumas atividades. A inteligência artificial não é essa coisa que a gente vê por aí em filme, na televisão, enfim, que faz tudo. Os modelos de inteligência artificial hoje, eles são especialistas. Então, se eu tenho um modelo, por exemplo, para identificar o sentimento de uma notícia, muito provavelmente ele só vai fazer isso, vai pegar um texto e vai dizer se aquela notícia ela é positiva, negativa, neutra ou qualquer categoria que a gente estabelecer. Existem várias formas de se fazer isso. A inteligência artificial mais clássica, que inteligência artificial, apesar de hoje estar sendo muito, muito falada, é um termo bem antigo, acho que vem pelo menos aí da década de 50. E como que começou, né? Como que era antigamente, como que funcionam até hoje alguns sistemas de inteligência artificial. Eles são baseados em regras e em modelos estatísticos. Então, pensando num problema de classificação de texto, por exemplo, de dizer se a notícia é positiva ou negativa, a gente teria uma pessoa especializada em linguística que iria estabelecer regras baseado na estrutura do texto e no tipo de palavra encontrada para poder dizer qual o sentimento atrelado àquela notícia. Uma outra forma de fazer isso é usando o machine learning. Machine learning é uma sub-área da inteligência artificial. Então, se a gente pensa na inteligência artificial como uma caixinha, o machine learning vai ser outra caixinha dentro da caixinha maior, que é a inteligência artificial. E ele consegue realizar essas atividades de forma que quem está desenvolvendo não vai precisar dizer especificamente as regras a serem seguidas. O que acontece se tem um conjunto de dados, e esses dados eles já possuem informação, por exemplo, no caso de um texto, eu posso ter um conjunto de notícias, e atrelado a essas notícias eu já tenho a informação se elas são notícias positivas ou negativas, e isso aí eu dou de input para o modelo de machine learning, e esse modelo vai aprender a classificar novos textos que ele nunca viu antes, baseado nesse conjunto de dados que ele usou para ser treinado.
Então, existem essas formas, existem várias formas, na verdade, de se fazer essa classificação. E NLP, o Natural Language Processing, é a parte disso tudo que lida com o texto, que é o que a gente está usando no serviço de mídias negativas. Só que, como eu falei antes, a inteligência artificial, o NLP, ela não é generalizada, ela não é universal, de forma a conseguir que um modelo execute todas as atividades que a gente vai precisar. Então, pensando dentro de NLP, a gente tem duas grandes áreas. A área que cuida da geração de um texto novo. Então, alguns chatbots, por exemplo, usam essas tecnologias de geração. Quando a gente pensa numa tradução de áudio para texto, é uma geração de texto ali. Texto está sendo criado por um modelo de inteligência artificial. E tem a parte de entendimento de texto, que é o que a gente usa no serviço. Dado um texto que já existe, como que eu extraio informação dele para poder agregar informação em cima desse texto, sabe? Então, como os modelos de NLP eles não são universais, né? Não existe um modelo que faz tudo, o que a gente tem que fazer é dividir esse problema de entendimento de texto em problemas menores. E aí, tendo essa divisão, a gente consegue atacar problemas menores para construir uma solução. Então, a gente vai ter um modelo, por exemplo, para identificar o sentimento no texto. Se a gente quiser listar todas as pessoas que estão sendo mencionadas nesse texto, a gente vai precisar de um outro modelo para isso. E dessa forma, a gente vai compondo o que a gente considera ser a inteligência necessária para entregar e compor o serviço. Não, legal. Se colocando em termos práticos, você entra na plataforma da Edgewall, constrói uma configuração, então, para você de mídias negativas, e lá você vai colocar ou o nome de uma organização, ou o nome de uma pessoa física, e dentro, quando você realizar essa busca, vai buscar em vários portais diferentes, e essa busca vai trazer vários resultados desses portais com essa termo de busca que você colocou lá, e nesse resultado, então, vai ter esses sentimentos atrelados para então, a pessoa que quis buscar isso conseguir tomar suas devidas medidas. E ainda assim, o cliente vai conseguir filtrar, né? Se eu quero ter mais atenção para só o que é de fato negativo, que foi até o que a Renata comentou mais cedo, ou se eu quero também ver só positivo, né? Então, a ideia é mídias negativas, mas vai ficar a critério da configuração que o cliente precisar. Ótimo. Muito legal. Para você chegar no desenvolvimento desse serviço, qual foi a pesquisa que você teve que fazer? Então, o processo de pesquisa começou com a definição do que a gente queria entregar. Então, a gente sabia que a gente queria buscar notícias, mas a gente não queria fazer só isso. A gente não queria ser um buscador simples. A gente queria uma inteligência associada. Então, a gente foi no mercado para entender como que essa busca por mídias negativas funciona e o que iria agregar mais valor ao resultado. E aí, uma vez que a gente tinha a definição do produto fechado, a gente partiu para a implementação. E aí passa para a pesquisa de como a gente vai fazer isso. E aí são dois grandes desafios. Primeiro é encontrar a notícia, então vasculhar toda a internet para encontrar uma notícia que mencione o termo buscado, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E depois que essa notícia foi encontrada, gerar a inteligência em cima dela. Então, como eu falei, tem várias formas de se gerar essa inteligência. E a gente testou várias delas para poder encontrar a melhor forma que trouxesse o melhor resultado que agregasse mais valor. Legal, legal. Esse resultado que agrega mais valor, ele também é um resultado um pouco mais assertivo, né? Digamos assim. Sim. Qual que você acha que são as vantagens, aí fica uma pergunta mais aberta para vocês duas, quais que são as vantagens da gente automatizar esse tipo de pesquisa? Eu acho que ficou tão claro depois que a Renata explicou todo esse processo. Então, imagina você tendo, sei lá, a menos que você tenha 3 clientes,
fazer esse processo para identificar as mídias negativas até que é ok. Mas todo o trabalho de pesquisa, de entendimento, e aí você conseguir atrelar isso à tua estratégia, é um trabalho imenso. E se a gente consegue trazer tecnologia, que é o que nós estamos fazendo, é um grande diferencial. A gente escala isso. Né? Então, isso é a vantagem, é usar a tecnologia a nosso favor, né? Como eu tinha mencionado, a inteligência artificial ela busca realizar atividades que o ser humano realizaria, mas ela faz isso de forma muito mais rápida e, dependendo da atividade, muito mais assertiva. Então, realmente uma grande vantagem. Então, a divisão disso aí é bem mais escalável. Além do fato da atribuição de sentimentos, se você tem um humano pesquisando, ele sente aquela notícia de um jeito diferente do que outro. Então, ele iria ter um viés humano, né, nessa classificação. A partir do momento que a gente automatiza isso, a gente tira um pouco desse viés humano, né? Isso é muito interessante. E escala, né? Como que você acha, Daya, que esse serviço ele pode contribuir para as estratégias de conhecer melhor seu cliente, para as estratégias de identificação de lavagem de dinheiro? Tá. Bom, aqui no Brasil não é muito, a gente não utiliza muito ainda mídias negativas, né? Embora seja muito comum nos Estados Unidos e na Europa. Mas uma das principais vantagens, e que eu acho fantástico, é você antecipar, né? Porque a legislação ela já te obriga enfim, a seguir algumas regras. Então, eu tenho meios para identificar se aquele cliente não está envolvido em lavagem de dinheiro, envolvido a outros processos ilícitos. Mas como a mídia negativa, a gente antecipa, porque normalmente esse tipo de matéria sai antes do que do judiciário. Né? Então, a gente consegue garantir que eu estou trazendo o melhor parceiro para o meu negócio. Né? Isso vou falar principalmente de instituição financeira, é fundamental. Legal. Serviria também para outros mercados, né? Total. Assim, se você pensar que eu tenho uma preocupação com o meio ambiente, né? Ou eu tenho valores, né? Como eu me posiciono no mercado. Então, eu tenho outros valores que aquele parceiro não corresponde. Então, quanto que aquilo pode afetar na minha marca, de fato? Né? Então, a mídia negativa, ela vai trazer isso, e com agilidade. Então, a gente está falando isso de minutos. Né? Não estou pedindo para alguém ficar analisando informação. Então, em minutos, eu cadastro essa pessoa e eu consigo entender se ela é importante ou não para o meu negócio. Como você trouxe esse tema de como a empresa se posiciona, como é que você vê, então, as empresas seguirem um bom uso do conhecimento melhor do seu cliente, lavando dinheiro, com esse serviço de mídias negativas, para melhorar a reputação? É bem isso, assim, a gente hoje, se a gente fala aqui, enfim, falando principalmente de financeiro, né, porque a gente tem aí algumas instituições como o OFAC, né, que é contra o terrorismo, a gente tem o COAF, que traz pessoas politicamente expostas, isso está dentro da lavagem de dinheiro, então, assim, ok, né, mas até eu entender que essa pessoa vai estar cadastrada nesse órgão, o que eu já causou de prejuízo para a minha marca, né? Então, se eu estou atrelado, exatamente é isso, é um trabalho escravo. Né? Então, se a minha marca está atrelada a um trabalho escravo, como é que isso é irreparável para a marca? Né? Então, uma vez que você está associado a esse tipo de conduta, é muito difícil você conseguir voltar atrás. Então, eu acho, assim, hoje a mídia negativa é imprescindível para o teu negócio. Se você pensar que o valor da tua marca é tão importante quanto manter o negócio. Né? Então, é o que te faz vivo no mercado. Exatamente. Eu ia só complementar que, tipo, não é necessariamente só problemas que gerariam um processo, algum procedimento ilícito que a empresa que você está cadastrando, que você está se envolvendo, vai participar. Às vezes, questão de valores mesmo. O que a sua empresa ela prega de valor e o que está associado com essa pessoa ou essa outra empresa pode afetar a tua imagem. Né? Sim, perante todos os públicos, né? Interno, externo, fornecedores, né? Sim. A gente falou um pouco de legislação aqui. Quando a gente reforça esses processos de conhecer melhor seu cliente, de lavagem de dinheiro, o como você acha que a gente está indo além?
então, dessa regulamentação que existe hoje, utilizando o serviço de mídias? É que assim, a gente, é bem isso, sabe, Marcela? Quando a gente está indo além, é quando eu falo que eu estou me antecipando. Então, antecipação hoje, a gente está num mercado muito competitivo. Né? Então, não só por isso, né, que é a questão que você falou, eu estou preocupado com a minha marca, com os meus valores, enfim, o que eu estou pregando no mercado. Então, se você tem, é um mercado competitivo, é muito difícil você se manter à frente dos concorrentes. Então, para você ter um passo à frente dos concorrentes, você precisa estar bem resguardado nesse aspecto. Então, quando a gente fala de ir além da legislação, eu estou falando nesse ponto. Então, antecipe isso, né? Não deixa que você espere que isso seja algo judiciário, né? Tipo, você pode se antecipar, você pode escolher os melhores parceiros, você pode fazer isso, enfim, ter uma estratégia mais focada para o mercado. Tem uma pergunta aqui. Existe algum limite de quantidades? Por exemplo, se a gente busca por um CPF e ele vai aparecer CPF... Na verdade, não, a busca não é por CPF, tá? Até pode ser, né, na verdade, mas você vai buscar sempre um termo exato, certo? Isso. Então, a busca ela sempre vai ser feita ou pelo nome de uma pessoa ou pelo nome de uma organização. E aí tem que ser o nome exato para a busca ser bem assertiva. Existe um limite de resultados? A pessoa pode ser 30 sites. O limite de resultados vai depender da fonte da notícia. Então, para fontes diferentes, a gente pode ter limite diferente. Tá. Veio uma pergunta aqui bem... Como se chama? A ferramenta, ela mantém log ou trilha de consulta realizada? Existe controle de acesso nesses registros? Controle de acesso existe porque todas as URLs que tramitam pela IDWall, elas têm controle de acesso, tá? Elas são rastreadas. Mas existe algum log nessas trilhas? Existe, né? Existe, sim. A consulta de mídias negativas funciona como parte do nosso serviço de background check. Então, ela vai funcionar como se fosse qualquer outra fonte que a gente usa nesse serviço. Então, ela vai trafegar pela nossa API de background check mesmo. Isso. Quais são os portais que a gente atende hoje? Hoje, porque eu não vou lembrar de cabeça todos os portais, mas eu sei, por exemplo, que a gente acessa o G1, acessa o site do UOL, o site do Terra, não vou lembrar de todos que a gente... A gente acessa os principais. Os principais, né? Sim, sim. Veio uma pergunta aqui mais de negócios, daí, ver se você me ajuda, né? Como que você acha que a gente consegue harmonizar acompanhamento com o cliente, AML, né, que é o do lavagem de dinheiro, com as novas regras do LGPD? É difícil saber. Porque assim, a LGPD, ela ainda não está vigente, né? Então ela passa a valer no final do ano que vem. Então, assim, a gente está preparado, a gente está se preparando para isso, para sempre fazer assim, a gente postou, acho que ontem, se não me engano, um manual para a LGPD, então a gente está sempre muito preocupado com isso, porque o nosso negócio funciona com base na legislação. E o nosso produto, quando a gente está lançando, toda a preparação, ela é feita com base nessa legislação e tem um acompanhamento do jurídico. Então, assim, quando, de fato, a gente botar isso, né, para algum cliente, a gente estiver rodando isso, estará preparado com a legislação. E, enfim, a gente pode entrar no detalhe dessa pergunta, qual é o tipo de preocupação nesse sentido, sabe? Porque isso está meio vago. Precisaria entender qual é, de fato, a preocupação dessa busca, porque até então a gente está buscando notícia pública. Isso, né? Que é uma outra pergunta aqui. As fontes de pesquisa são todas públicas, né? Exato. Então, se você está fazendo uma busca pública, você está... E aí vai de acordo com o teu negócio, né? É a tua estratégia. A gente está trazendo informações públicas e aí você define... Tira essa equipe que faz o processo manual, volta para pensar na estratégia e aí toma uma decisão com esse embasamento. Legal. Tem uma pergunta aqui legal da gente responder, que é como que essa inteligência ela trata hormônios. Então, a busca... Desculpa.
Repete. Como que essa inteligência funciona quando se trata de homônimos? Então, a busca é pelo termo exato. Então, no momento, ela não vai saber diferenciar. Se tiver, por exemplo, um Rafael Silva, vai vir todos os resultados para Rafael Silva. Então, né, o interessante é a gente sempre utilizar termos que tenham palavras um pouco mais específicas daquela busca, né? A gente pode usar informações auxiliares para tentar identificar isso aí, se se trata de uma pessoa específica, como, por exemplo, de onde aquela notícia foi publicada, se foi um portal estadual, um portal nacional, a gente pode tentar resolver esse problema dessa forma. Mas hoje está sendo buscado por todas as menções da mídia. Não, legal. E se a gente quiser, a gente consegue adicionar mais sites, né? Então é possível personalizar isso por cliente, né? Se for uma demanda, é só a gente inserir mais sites e nessa busca aí, ok. Né? Legal. As perguntas aqui acabaram, certo, Mari? Tem mais uma? Hã? Tá. Não sei o que fazer agora, mas... Mas acho que é interessante a gente, né, falar para o pessoal que já faz, se vocês, acho que é uma dúvida que a gente tem, né, principalmente para quem está nos assistindo, já fazem esse processo dentro da empresa de vocês? Como é que isso acontece aí? Pensaram já sobre isso? Não achou? Enfim, se vocês puderem comentar alguma coisa nesse sentido para a gente... A gente consegue responder aqui também. Eu acho que vale, assim, para a gente, enquanto a gente não sabe algumas perguntas, a gente destacar um pouco mais quais soluções automatizadas a gente consegue ter com a NLP. Assim, que outras soluções de mercado são mais conhecidas da NLP? Tem chatbots, que você falou, que utiliza a NLP, né? Chatbot, ele pode usar tanto a parte de geração de texto como de interpretação de texto. Diferente do que muitas pessoas acham, o chatbot tradicional, as principais ferramentas de criação de chatbot, usam só a interpretação de texto. O texto que é dado como resposta, muitas vezes, é um texto que um especialista definiu como resposta, para o caso daquela intenção ser identificada. Então, identificação de intenção de um cliente no e-mail, por exemplo, é uma aplicação do NLP. Então, quando a gente pensa em ticket de atendimento, de uma reclamação que o cliente envia, então a gente pode classificar o problema que está sendo tratado naquele ticket, já automaticamente direcionar para a pessoa que vai saber resolver isso. Então, tem várias, quando a gente pensa em textos jurídicos, a interpretação de textos jurídicos também é um exemplo de aplicação de NLP dentro do mercado corporativo. Então, tudo que você pensar de interpretação de texto, de geração de texto, muitas coisas podem ter o auxílio do NLP. Muito legal, obrigada. Veio uma questão, é possível fazer a consulta por lote, né? Várias consultas de uma vez? Por enquanto, ainda não. Ainda eu já com o produto já digo. Por enquanto, ainda não é possível fazer por lote, mas é algo super factível de se colocar num roadmap e pensar nessa implementação. Super tranquilo. Por enquanto, a gente traga uma demanda, pode vir que a gente faça. Por enquanto, ainda não, mas faz total sentido fazer por cadastro em lote também. Tá? O que vem de novidade por aí em termos de produto? Bom, enfim, em termos desse produto de mídias negativas, a gente consegue, assim, ele é um produto que acabou de ser lançado, né? Então a gente queria primeiro, agora como essa é uma pergunta totalmente de produto, tá? Então, agora a gente quer pegar o feedback de quem está usando esses produtos, né? E conseguir trabalhar em cima dessas features do tipo fazer envio em lote. Seria um feedback que a gente poderia pensar em implementar. Feedback de usabilidade, né? De que forma mostrar isso melhor. A feature ela pode ser acessível também por API. Ela não é só acessível pela dashboard. Então, isso é uma coisa legal também, porque você pode trabalhar a interface da maneira que você achar melhor, nesse caso, tá? Sobre fake news.
A importância de ver o que procede de fatos. Podemos reforçar o fato de que consulta de reportagem nos tal. Bom, assim, fake news é algo que a gente ainda não consegue colocar em inteligência artificial, certo? Estou errado? Existem iniciativas. Existe? De identificação de fake news utilizando a inteligência artificial. Nosso produto não tem ainda, mas pode ser uma das novas funcionalidades. Mas só o fato de você não usar os principais portais de notícia, que traz uma informação séria, isso, já garante que já não é uma fake news, né? Exato. Legal. Boa, obrigada. Adriana, se já está disponível, já está disponível. O produto está pronto para venda por André, que é Sales Executive, vai adorar fazer essa venda. E a gente está super ansioso, inclusive, para ver esse produto rodando, porque ele foi um estudo super grande da área de pesquisa e desenvolvimento, especialmente da Renata, e a gente acha que ele está extremamente assertivo. Assim, tá bem legal. Então, a gente está ansioso por feedbacks e por pessoas usando esse produto. A gente já tem alguns feedbacks, mas trago mais, vamos usar. Exatamente. Mais alguma pergunta? Tem uma perguntinha. Tem? Vamos aguardar, tá escrevendo mais uma perguntinha aqui. É interessante esse negócio da fake news, né? A gente poderia pesquisar mais sobre isso, porque, infelizmente, está em alta, né? E faz bastante sentido, né? Um minuto, gente, que estou recebendo a próxima pergunta. Cadê meu grupo? Chegou. Os relatórios que a gente disponibiliza da consulta, tá? Eles têm data, responsável, status do sistema e as demais agências de compliance? Sim, na verdade tem. Tem sim, porque todos os relatórios emitidos pela EDIO... Responde você, amiga. Sim, a gente tem essa... para quem já utiliza, sabe, vai seguir o mesmo formato. Então, fiquem tranquilos enquanto é isso. A gente mantém toda a segurança para compliance, para uma auditoria, fiquem tranquilos. A única questão, a única diferença, na verdade, é que nos de mídias negativas a gente não traz uma consulta tipo, de validação ou invalidação, né? A gente não faz isso. Até porque isso vai da estratégia do cliente, né? A gente não tem como não aprovar. Exato. Legal. Tá bom. Tem mais alguma coisa, Mari? Bom, então, assim, eu acho que as perguntas acabaram, mas para a gente fazer um mega resumo aqui do que foi a nossa conversa e do que é esse serviço de mídias negativas. Quer resumir? Quer resumir? Não, fica tranquilo. Bom, então o serviço de mídias negativas, sim, ele já está disponível para comprar pela Edwall. Nós pesquisamos, então, os maiores portais do Brasil, né? G1, eu ia falar G1, Globo, mas Globo é muita coisa. UOL, Folha, Estadão, Terra. Não lembrei. Estamos abertos às novas features, caso seja necessário que vocês precisem. A grande ideia desse serviço, então, é você conseguir, na sua empresa, fazer um melhor acompanhamento do cliente e também se prevenir de clientes que possam, ou parceiros que possam a serem envolvidos com escândalos que saem na mídia, desde escândalos ambientais, de escravidão, de lavagem de dinheiro. E é isso, né? E falando bastante, é isso. Espero que esse novo serviço ajude vocês. Ele é um serviço atrelado a sentimentos, né? Que é tudo atrelado também com inteligência artificial. Então, quando você recebe isso, não vai receber só o resultado de uma busca simples. Você vai receber também quais são os sentimentos atrelados àquelas notícias, quais são as entidades, né? Que são os termos-chave que estão dentro daquela notícia. As pessoas, as organizações, não só por exemplo, a pessoa que foi buscada, mas todo mundo que é mencionado naquela notícia, todas as organizações são mencionadas naquela notícia, também vem como resultado do serviço. E vem também a URL, né? Caso você ainda tenha dúvida do que foi falado na notícia, você ainda pode clicar na URL e a gente não traz o texto da notícia em si, mas encaminha para o portal que publicou, né? E é isso, então. Muito obrigada aí pela participação de vocês, quem acompanha online. Obrigada. Falou.